Olá, investidor e investidora de todo mundo, aqui é o canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a Argentina, as eleições argentinas e a crise que aconteceu. O índice Merval caiu bastante na segunda-feira, tá? Eu inclusive trouxe muita repercussão que eu coloquei lá no Twitter do Dica de hoje, uma ação que eu tenho na Argentina, que é o Banco Macro, que eu comprei ele a 46, ele estava em 70 e pouco, em um dia ele perdeu tudo e já está a 36, 37 reais quando eu gravo o vídeo para vocês. Então quer dizer, investir em ações é isso, cai 50% em um dia e você fica tranquilo, porque você sabe que se alocou o percentual que você sabe que você aguenta qualquer turbilhão que seja. Mas hoje a gente não vai falar de carteira de ações, vamos falar sobre a Argentina, mas antes disso eu peço para vocês, curta o vídeo, se inscreva no canal e logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, gente, o que acontece é o seguinte, a gente tem lá na Argentina uma eleição que chama eleições primárias. Essa eleição primária ela serve para o eleitor poder escolher qual é aquele candidato que quer que represente o partido dele, por exemplo, e também para tirar aqueles partidos nanicos. Então, todo mundo que não recebe 1,5% não participa, no máximo 10 partidos vão para as eleições mesmo, dia 27 de outubro, e se por acaso algum partido tivesse dois candidatos, os dois entrariam na eleição primária e aquele daquele partido que ganhasse mais votos chegaria na frente. O que acontece é que nada disso acontece, porque cada partido escolhe apenas um e essa eleição primária acaba sendo só para constar. Mas dessa vez aconteceu uma coisa diferente, porque os meios de comunicação argentinos eles estavam dando uma vitória já para Alberto Fernandes, que é o candidato da ex-presidente Cristina Kirchner, que é a mulher do presidente anterior ainda, o Néstor Kirchner, que já faleceu, e que ganhou por uma margem muito maior do que era esperado. Os veículos de comunicação já davam uma vitória para ele, mas era uma vitória mais apertada. Ele ganhou por 15% de diferença. E por que é importante esses 15% de diferença? Porque na regra da legislação lá da eleição argentina, se um candidato conseguir mais do que 45% dos votos, ele já ganha no primeiro turno. Se ele conseguir mais de 40% dos votos e com diferença de 10% com relação ao segundo lugar, ele também já leva em primeiro turno eleições em 27 de outubro de 2019 e parece que o Alberto Fernandes vai levar em primeiro turno, pelo menos é isso que indicou as eleições primárias, tá? E até aí eu acho que algumas pessoas sabem com mais detalhes, outras com menos, mas é exatamente isso que está acontecendo. Agora, por que o mercado caiu tanto? Por que o índice Merval, o índice da Bolsa de Buenos Aires, caiu tanto como está aparecendo aqui na foto, essa queda forte? O que aconteceu é o seguinte, a Argentina teve um governo, como eles chamam, peronista, que é popular, é como se fosse o popular daqui, que teve no poder lá na Argentina por muito tempo, tá? Coisa em torno de 15, 16 anos também, desde aquele calote lá atrás, no ano de 2000 e 2001, até agora recentemente 2015, quando Macri ganhou as eleições de 2015. O que acontece é o seguinte, a Argentina ela tem um gasto e a história é muito parecida com a do Brasil. Ela tem um gasto hoje que é maior do que o que ela arrecada. Então, se vocês olharem aqui essa imagem, vocês vão ver que o orçamento público da Argentina, de 2003 a 2007, ele arrecadava mais dinheiro de imposto do que tinha de gasto. Então, ela tinha um superávit. Tá? O mundo inteiro cresceu de 2003 a 2007, ancorado no crescimento mundial e no crescimento a taxas de 10% na China, assim como a Argentina também conseguiu isso. A partir aqui de 2010, mais ou menos, a gente vê que a Argentina ela sempre tem um déficit, ou seja, ela sempre gasta mais do que ela arrecada e
Outra coisa que é importante é citar que com o governo Macri esse déficit não reduziu. Esse déficit continua sendo 6% do PIB. Na verdade, o que aconteceu é que o PIB caiu muito da Argentina, mas aquelas reformas que precisavam ser feitas, igual o Brasil está fazendo agora, a Argentina não fez. Então ela está colhendo agora o que ela plantou, e o presidente Macri também, porque ele entrou lá para dar uma guinada para cima e ele não conseguiu fazer isso, tanto que a gente vê aqui o orçamento público. O que o presidente Macri fez nesses 4 anos? Ele fez mais do mesmo, ou seja, ele financiou esse déficit, né, já que o governo gasta mais do que ele arrecada, ele precisa ter dinheiro para quitar essas dívidas, e como não tem como pedir dinheiro aí no mercado, né, na verdade ele até conseguiu, ele lançou uns títulos inclusive de 100 anos que teve demanda 3 vezes superior na época que ele ainda era benquisto, e também conseguiu agora um empréstimo com FMI de 50 bilhões, mas mesmo assim a gente vê que ele precisou imprimir mais moeda, ou seja, o Banco Central imprime moeda, entrega para o governo paga os gastos dele. E aí o que acontece? Você tem uma quantidade enorme de peso e não tem muita gente querendo comprar peso, na verdade é o contrário, tem gente querendo comprar dólar com os pesos, né? Então você tem muito peso no mercado, e aí o que acontece? Ele desvaloriza, mas a gente vê que é o governo que imprimiu esse peso, e isso vem desde lá de trás, quer dizer, o que a gente está sentindo hoje na Argentina é algo que já vinha sendo criado lá atrás e que inclusive continuou com o presidente Macri, que deveria fazer o oposto. E aí, o que aconteceu é que a Argentina começa a voltar para aquele ponto anterior. O que acontece é que a dívida pública em percentual do PIB, que chegou aqui a patamares bem confortáveis, em torno de 40%, quando ela estava com um déficit pequeno, e que conseguiu ser reduzida drasticamente graças àquele superávit de 2003 a 2007, ela agora começa a subir. E quando ela sobe rápido. Por quê? Porque o PIB da Argentina está caindo 5% ao ano. Você vê que nos últimos anos aqui o PIB chegou a ter muitos períodos aqui abaixo do zero, inclusive. Quando a gente compara com esse período aqui de 2003 a 2007, que a gente viu um crescimento na Argentina e que as contas estavam melhores, a gente vê que o PIB crescia entre 5% e 10%, às vezes chegando aqui a 13%, 14%. Então, isso aqui é que está faltando na Argentina hoje. Quando a gente tem aqui uma recessão, uma retração, que já vários trimestres vira uma recessão técnica, essa recessão aqui faz com que a Argentina tenha uma queda do PIB com aumento de gasto. E você imagina, você está reduzindo o denominador, porque o PIB diminui, se aumenta o numerador, então aquele percentual de dívida PIB ele explode, e explode rápido, como a gente viu lá atrás em 2003, que chegou a 180%, e agora deve chegar de novo, seja com Kirchner ou com Alberto Fernandes, ou seja com Macri. E a gente vê o impacto aqui no PIB per capita, né? A gente vê que hoje cada pessoa da Argentina tem uma renda menor do que ela tinha, por exemplo, lá atrás em 2011. Hoje a renda da Argentina é mais ou menos o que ela tinha lá atrás em 2007. Então você vê, a pessoa hoje está vivendo com um valor em dólar de 12 anos atrás. Tá? Mas o dólar também tem inflação, então é como se ela estivesse tendo que viver aí com 30% a menos, alguma coisa nesse sentido, 12 anos de inflação em dólar. E finalmente a gente vem aqui para a inflação. A inflação da Argentina que ficou mais ou menos comportada aqui de 2003 a 2007, por causa do superávit primário, por causa do trabalho que tinha sido feito lá atrás e também por causa da entrada de recursos do que o crescimento do PIB trouxe, muito parecido com o que aconteceu no Brasil. A gente vê que ela degringola aqui para cima, né? Ela já está aqui em 60%. E vai subir muito mais também. Tá? Então, isso tudo afeta o Brasil, por quê? Porque o Brasil hoje, ele exporta e importa, tem como parceiro comercial a Argentina como o terceiro maior parceiro comercial. Ela fica atrás dos Estados Unidos e atrás da China, depois já vem a Argentina. Então, ela é um parceiro importante do Brasil.
Por exemplo, a Vulcabras, ela chegou a citar no relatório dela que ela interrompeu os trabalhos com a Argentina. A gente tem empresa como a Fras-le, que tem fábrica na Argentina. A Unipar tem a Indupa lá na Argentina, que caiu também bastante na segunda-feira. A gente tem também empresas que acabaram de investir na Argentina, como a CVC, por exemplo. Imagina como vai ficar o turismo na Argentina, ou até mesmo a Marco Polo, que também investiu recentemente na Argentina. Então a gente tem muitas empresas que acabam trabalhando dessa forma, que como é um país vizinho, como é uma economia que de certa forma é grande também, acaba sendo um bom parceiro comercial do Brasil, e isso vai ficar cada vez menor, porque o PIB da Argentina está menor, as riquezas são menores, então vai ter demanda cada vez menor por produtos brasileiros para serem exportados para a Argentina. Além disso, a gente ainda tem aquele acordo com o Mercosul, com a União Europeia, que a gente falou aqui algumas semanas atrás, que pode acabar não passando por causa dessa nova eleição. Agora eu queria falar um pouco dessa eleição, porque as pessoas acreditam que vai voltar o kirchnerismo de volta para a Argentina. Tá? E isso, na minha visão, pelo menos, não deve acontecer, mesmo que o Alberto Fernandes ganhe. O Alberto Fernandes, ele é claro que é uma pessoa que é mais de esquerda, mas ele é um pouco mais para o centro. E o que acontece? É a mesma coisa que, por exemplo, o Haddad, ele chega daqui a 4 anos, 3 anos em 2022, e ele vê que ele não tem como ganhar, por exemplo, do Bolsonaro. Aí o que ele faz? Ele sabe que ele tem uma rejeição grande, então ele entra, por exemplo, em uma coligação com o Rodrigo Maia, que tem uma rejeição menor e é mais para o centro. Quer dizer, algumas pessoas talvez votariam nele por causa de algumas coisas que ele fez nesses 3 anos. Vamos imaginar que ele tenha melhorado a visão dele, aí, ou melhorado a perspectiva em relação a ele, e aí eles formam uma chapa que tira um pouco aquela rejeição da esquerda, mas que agrega alguns votos de pessoas do centro que não estão satisfeitas com a direita. E foi isso que eles fizeram. Muito provavelmente Alberto Fernandes vai ser o próximo presidente da Argentina, e muito provavelmente a gente vai ver aí uma queda, pelo menos de curto prazo, nos ativos de lá. Mas eu não acho que seria diferente se fosse o Macri, porque ele mostrou nesses 4 anos que ele continuou financiando o déficit público com impressão de papel, né, de dinheiro. A gente viu que ele não reduziu o déficit em nada, a gente viu que a inflação escapou por causa disso, a gente viu que o PIB per capita continuou para baixo por causa de decisões que ele tomou e por causa de reformas que ele não fez. Isso cabe para a gente ver como é importante também a questão da reforma da Previdência, depois a reforma tributária e várias outras que o Brasil vai precisar ainda passar. Enfim, pessoal, queria agradecer aí a todos. Muito obrigado por estarem assistindo esse vídeo. Não deixem de curtir o vídeo, se inscrever no canal, e a gente volta na segunda-feira. Abraços a todos, não deixem de nos acompanhar nos links da descrição também, dica de hoje 7.com, na área de membros. Abraços e bons investimentos. Tchau, tchau.